Fala Vitrais, mais um Vitral Podcast. Já perdi a conta de quantos episódios, né, mano? A gente já tá, não sei. Tá quase 100, vamos chegar em 100. Já tá em uns 90 episódios. Isso. Sou o Madison Barreto. Eu sou Bruno Santana. Se você tá assistindo a gente aí pelo YouTube, já clica aqui embaixo em inscreva-se, curte esse episódio, compartilha aí com quem você acha relevante de ouvir esse papo, mas também é relevante você compartilhar aí nas suas redes sociais, sempre sai um episódio novo. Se você está nos ouvindo no Spotify, inscreva-se aí também no nosso canal para você ter notificações de quando sair episódios novos. O Spotify também tem a opção aí de você avaliar esse podcast, então isso é muito importante para a gente, pois isso mostra para o Spotify ali que esse conteúdo é relevante e faz ele indicar para outras pessoas, né? Então nos acompanha aí nessas plataformas, nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Twitter. A gente tem buscado expandir todas essas conversas que a gente traz aqui nas mais variadas plataformas, né? Então, e nos mais variados formatos também, tanto o episódio completo quanto cortes, reels, shorts no TikTok, enfim. Então, nos acompanhe nesses lugares e compartilhe aí com todo mundo que você puder. Mas hoje a gente está recebendo... Não, e rapidinho, se tiver muita view, a gente vai ter a dancinha do Madison, tá? Então, então engaje bastante pra gente chegar lá, vai ter que ter a dancinha. Então, Fred Zack. Fred, obrigado por você ter vindo, viu? Prazer te receber aqui. Prazer é meu. A gente já recebeu aqui em mãos um CD que já de um... Pré-histórico, né? CD pré-histórico aqui, de um auxiliar que tá por aqui, né? Auxiliar de produção, um jornalista, né? Que tá ali, que é o Geraldo. Meu querido. Que veio auxiliar aqui hoje nas histórias, né? Meu amiguinho querido. Mas, Fred, prazer você estar aqui. Prazer todo meu, gente. A gente pode começar aí falando um pouco do que você está fazendo hoje, do que você faz hoje, e depois a gente volta lá atrás do porquê, né? Que você chegou nessas coisas. Maravilha. Vamos por aí? Ótimo. Hoje eu estou à frente do grupo Fred Zack, que é a empresa que eu já tenho há mais de 22 anos. E é uma empresa de mídia geral, então eu tenho painel de LED, outdoor, banca de revista, tudo que se chama mídia OOH, que é Out of Home. Então, eu me especializei nisso, então tem muito tempo que eu estou à frente dessa empresa e graças a Deus de uns 10 anos para cá eu também tenho feito aquilo que sempre foi o sonho da minha vida, que é trabalhar com o meu projeto musical, com a música em si, tanto como compositor, como com letrista, cantor, e tá rolando, tá muito gostoso. A gente vai lançar um trabalho novo agora, o primeiro clipe do projeto. O projeto chama-se Lírico. Ele é uma continuidade do projeto anterior que se chama Eu. Então, Eu Lírico. E é um disco muito pra fora, que fala do amor em geral, de todo tipo de amor, do amor eros, do amor às coisas, porque tem uma música que chama Avareza, eu adoro os pecados capitais. No anterior teve a vaidade, agora a avareza. E fala de um amor materno, que é a minha história, que é a minha mãe, que faleceu e está fazendo um ano agora, no dia 22 de abril. Então o primeiro lançamento vai ser a música que chama Lucia, com um clipe lindo que o Alexandre Perdigão fez. Eu fiz uma música bem numa vibe italiana, ficou muito bonita a música. E a gente vai lançar agora no dia 22 de abril, abrindo esse processo do novo disco lírico. Então é isso. Então tem 10 anos que você está com essa carreira musical também. Sim, 10 anos. Esse disco aqui que foi trazido até nós, tem quanto tempo? Esse é de 2009, se não me falha a memória. Olha, tem até antes, que olhar com jornalista, né? O tempo passa, tem mais de 10 anos, na verdade. Majestade. Acho que tem 15 anos. E aí, mas esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Esse é um disco que eu tava no auge, assim, vamos dizer, da minha vida na igreja e tudo, muito envolvido, e queria, de certa maneira, fazer o que eu gosto, que é música. Então compus várias letras, sabe? E esse trabalho tem, se você ouvir as músicas, apesar dele ser um trabalho, vamos dizer assim, gospel, é um trabalho muito aberto, porque sempre foi assim, tudo que eu faço. Então é um trabalho que fala... Claro, as letras das músicas remetem a Jesus, remetem a um estilo de vida com Jesus, mas nada muito focado no gospel, não, entendeu? Então foi um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer, estava muito cru ainda, muitas coisas aconteceram depois disso, mas foi um projeto bem bonito. O Geraldo adora uma música que está aí, né, Geraldo? Chama Oração. É uma música bem assim, world music. Legal. E essa realidade, assim, de música, porque a gente tá falando aí de um perfil de coisas pra fora, né? Artísticas, né? Você falou dessa questão da
qual que é a palavra? Não é propaganda, não, é divulgação. Mídia, né? Essa questão de mídia, música, tudo isso é bem artístico, né? Foi assim desde sempre, desde criança? Sempre, Como desde criança. Como é que foi a infância aí do Fredinho? Eu lembro da minha primeira infância, tinha um cantor na época, na década de 80, chamava Luiz Miguel. Vocês lembram desse cantor? Você lembra, Geraldo? Luiz Miguel. Ele não era cantor brasileiro, não. Acho que é espanhol, Luiz Miguel. Não é da época de vocês. E aí eu ficava de castigo, a minha mãe colocava de castigo no quarto. E no quarto dela tinha uma penteadeira. Sabe aquelas penteadeiras antigas que tem aquele banquinho com almofada, aquele espelho na frente, as gavetas, talco, aquele talco cheiroso. Lembra disso, Geraldo? É bom demais, hein? Década de 80. E aí eu ficava lá no quarto de castigo, eu pegava essa banqueta, colocava no meio do quarto, pegava o talco, que era um vidro de talco assim grande, e ficava cantando, fingindo que eu estava em alguma plateia esses programas de auditório, tipo Chacrinha da época. Então eu sempre gostei muito disso. E arte, tudo na escola, eu estava envolvido na arte, seja espetáculos de teatro, apresentações. Então eu sempre gostei muito desse lado artístico, eu sempre fui muito isso. E agora vamos dizer, 15, eu sempre trabalhei com teatro também, a música veio agora, mas sempre teve. No geral, a minha vida inteira, desde a infância, eu sempre fui muito ligado a isso. E isso sempre me atraiu. Engraçado, eu mudei para Belo Horizonte com 14 anos, que é uma história até muito bonita, que o Geraldo... Você veio de onde? De Bambuí. Bambuí é onde? A cidade do interior de Minas, indo para Araxá, Uberaba, Uberlândia, não chega a ser triângulo, não. É mais pro oeste de Minas. Entendi. É uma cidade que faz parte do circuito da Serra da Canastra. Cidade lá, tem altas histórias. E eu vim com 14 anos de idade. Então, desde quando eu pisei aqui com 15, 16, eu já comecei a, de certa maneira, me envolver com essas questões artísticas, de teatro e tudo mais. Então sempre teve em mim, então não é uma novidade. É uma novidade muito às vezes para algumas pessoas que não enxergavam isso. Esse lado meu que ficava meio escondido e que eu exercia na publicidade, né? Porque a publicidade é isso também. E aí você já saiu tipo assim, ensino médio e tal, já foi pra publicidade já diretamente? Já fui pra publicidade. Publicidade foi um acidente pra mim, muito louco. Eu falo que Deus a minha história com Deus é doida, dá um livro à parte. Eu estava com 17 anos de idade, desempregado, e era uma idade muito complicada por causa do exército. Porque a idade que a gente vai servir o exército, ninguém contrata a gente. E aí eu fiz uma ficha em um consultório odontológico, chamava Grupo Odontológico Mirafiore, no edifício Mirafiore que fica ali no centro. Afonso Pena com Guajajaras, né, Geraldo? Edifício Mirafiore. E aí eu estava lá, fiz a ficha nesse consultório e não me chamaram, mas um belo dia toca o telefone da Dona Yolanda. Dona Yolanda é a mãe de um grande amigo meu, Carlos Nunes, ator de teatro bem conhecido, vocês devem ter ouvido falar nele, tá até estreando uma peça amanhã. E eu, como não tinha telefone, onde eu morava, eu deixava o telefone lá da casa do Carlinho, para se alguma entrevista de emprego acontecesse, ligassem para lá. E aí eu ligava para ela todo dia, pegava as fichas de telefone, que também não é da época de muita gente, ia lá na padaria, no telefone público, ligava e ela, ô meu filho, ligou uma menina para você, eu vou pegar aqui que ela quer fazer uma entrevista de emprego, ela quer te contratar. E aí ela me deu o nome dessa moça, eu não lembro de ter feito essa entrevista com a moça, e me deu o endereço, eu não me lembro de ter ido nesse endereço de forma alguma fazer entrevista, mas fui, né? Aí chegando lá, eu perguntei para ela, engraçado, eu não fiz ficha nenhuma aqui, vocês me chamaram. Falei assim, porque o meu patrão tem um sobrinho que tem uma clínica odontológica. E aí você ficou em segundo lugar. Eles acabaram contratando outro menino, que ele tinha 16 anos, e você não foi contratado. Ele aproveitou para antigamente tinha também anúncio no jornal Estado de Minas, você colocava nos classificados de emprego e pagava por isso. Então, para economizar, ele pegou as fichas que sobraram, entre elas a minha era a primeira. E aí eu comecei a trabalhar na publicidade com o Sérgio Bernardes, que era de uma cidade vizinha minha de Bambuí, e aquela clínica que eu fiz a entrevista era de um cara que morava em Bambuí, e eu não sabia, que eu conhecia muito. Então, tudo muito intimamente ligado. Década de 80, mais ou menos? Década de 91.
Ah, sim, 1991. Eu tava quase nascendo. Final de 80, é. Nasci em 93. Pois é. Tava pensando Você perdeu a melhor época de todas, que é a década de 80. Década de 80 era cada mergulho um flash, né, Geraldo? Música boa, muitos grandes artistas se lançaram nesse período. Não, mas peraí, conta um pouco, como é que era esse momento, assim, nos anos 80, todo mundo fala que foi aquela anos 80, eu mudei para Belo Horizonte em 1987, com 14 anos. Então, em 88, eu tinha 15 anos. Foi quando eu conheci uma pessoa que é muito importante na minha vida, até hoje, somos amigos, e aliás a gente tem até orgulho de falar isso, que nós somos amigos e a nossa turma é a mesma, desde quando eu tinha 15 anos de idade até hoje, que é o Geraldo, o pastor Geraldo. Grande. Então a gente trabalhava no hospital, que era o Wilton Rocha, que era um hospital de olhos, e lá eu conheci Geraldo. E lá era muita farra, né? As crianças da década de 80, os adolescentes eram muito livres. Eu era office boy, eu trabalhava com 15 anos de idade. Isso é impensável hoje, uma pessoa trabalhar carteira assinada e 15 anos de idade. E só que o trabalho era uma diversão, a gente transformava aquele hospital numa loucura. E década de 80 era tudo muito efervescente, tinha muitos bares, muita música, muito show de graça às vezes, muita liberdade. As pessoas não tinham, eu fico fazendo às vezes, rebobinando a fita, não tinha esses preconceitos que existem hoje. Eu não sei, as pessoas lidavam melhor com isso, sabe? Tinham os guetos, né? As pessoas tinham o gueto gay de cá, os travestis dali, os boys, as pessoas, a juventude, mas todo mundo, de certa maneira, interagia sem essas convenções de hoje em dia. Então eu acho que a década de 80 foi isso, foi essa mistura danada e sem muito freio, sem preconceito. Talvez porque veio do fim da ditadura militar, né? Então é aquele excesso de liberdade, essa ânsia por liberdade. Então a força criativa daquela juventude era muito grande. E você conheceu o Geraldo que está aqui com a gente, trabalhando como office boy no hospital? Trabalhando como office boy no hospital. Geraldo, ele era técnico de laboratório, então tinha o laboratório do Dr. Luci, ele trabalhava lá no segundo andar, e eu lembro que ele era a nata do Wilton Rocha, porque os boys não gostavam, os boys andavam só com os boys, então a gente era ralé. Tinha uma senhora lá que chamava Dona Simvalina, você lembra, Geraldo? O Geraldo, da elite, a Dona Simvalina, ela era secretária do Wilton Rocha. E aí a gente ia pro bandejão, e assim, no bandejão a gente tinha um ticket que eles davam, o bandejão era lá dentro mesmo. Então ela que ficava lá medindo e servindo, a gente não podia pegar o prato e servir, era ela que servia. Toda vez que eu passava com prato, ela falava: boy não é profissão. Isso. Do nada. Enchia, do nada. Boy não é profissão. E o Geraldo, gente, ele sempre foi golpista, né? Ele trabalhava com o Dr. Luci, só que eles não tinham direito a ticket de refeição. Acho que teve um período lá, né, Geraldo, que foi cortado deles, que o Dr. Luci era meio que particular lá dentro, era uma empresa à parte. Só que o Geraldo recebia alguns tickets. Por ticket render até o final do mês, ele pegava a primeira pessoa do bandejão, porque a Dona Civalina era a última, mas tinha umas 4 mulheres servindo. O bandejão ia passando. Então ele pegava a primeira que recolhia o ticket. Você viu? Você tá bom? Passava e não dava o ticket pra ela e guardava o ticket para usar no outro dia. Então, assim, era uma farra, gente. E eu com os meus golpes, né? Lá tinha uma lanchonete e eu não tinha dinheiro para comprar coxinha. Eu adorava coxinha. E lá era cheio de umas baratinhas que vivia andando assim de baixo, assim, do balcão. Aí eu comia. Quando tava quase no final, eu pegava barata e enfiava lá dentro. Meu Deus do céu. Tinha barata. Aí eles me davam outra coxinha quentinha. Isso era muito bom, gente. E mais ou menos por esses tempos também que você começou a desenvolver com teatro também? Como é que foi isso? Um pouco depois. Teatro veio na minha vida em 93, né? A gente tá falando de 1988. Então o teatro foi em 93. Foi quando eu conheci Carlinhos, a turma do teatro. Nós temos um amigo em comum, o Rodrigo Fraga, que é primo do Geraldo, e o Rodrigo morava no Maleta, e era um lugar mega divertido. O edifício Maleta, todo mundo conhece, é o lugar da boemia da cidade, né? E no edifício Maleta tinham várias pessoas que moravam ali, vários artistas, então todo mundo fazia sarau.
uns nas casas dos outros. Então o apartamento do Rodrigo era o 1504. Então eu morava longe, eu morava no bairro Inconfidentes, em Contagem. Então várias vezes eu ia para casa do Rodrigo para dormir lá. E meu amigo de infância, eu conheci o Rodrigo junto com o Geraldo. Na mesma época que eu conheci o Geraldo, eles são primos. E aí a gente ia para lá e virava uma ferra. E as outras pessoas dos outros apartamentos se reuniam na casa de Rodrigo e virava uma noite de música, regada à música, outras noites de interpretações de teatro, e virava uma farra. Então vinha jornalista, e aí muitos atores de teatro frequentavam lá. Aí eu entrei pro teatro e comecei a trabalhar na produção, que é a parte de trás, né? De trás, resolvendo tudo, organizando, contra a regra e tudo. Até que eu fiz uma primeira peça que chamava A Escolinha do Professor Girimum, e a gente ganhou um prêmio de melhor peça infantil. Um prêmio que chamava Coachbell. E essa muito você legal. Na produção? Ou... essa não, essa eu atuei como palhaço Corcoran. Eles achavam que eu tinha o maior talento, sabe? E eu usei esse talento para publicidade. Mas então, atuando mesmo, você teve pouco tempo? Atuando, foi escolhido o professor Girimum e a gente fazia peças da escola que eram tão boas. Eu mesmo escrevia o texto, eu mesmo fazia tudo. E a gente começava a excursionar nos lugares. Então a gente ia no Senac apresentar, no Senai, em várias escolas. Então, assim, a minha história como ator foi isso. Não foi mais do que isso, mas nos bastidores sempre, tanto ajudando como assistência de direção, como viajando para organizar a produção, tudo. Você está falando de anos 80 e dessa efervescência e tal, desses encontros, né? Uma coisa que eu fico na cabeça, assim, sempre pensando sobre esse cenário cultural de BH e tal, assim, a comparação entre esses dois tempos, né? O tempo de hoje que a gente tem e aquela época, assim. O que você acha que tem diferente em relação... Antes era bom e agora é ruim, né? Muita coisa. O que você acha que... Porque, assim, essa liga, né, que dava, parece, assim, de mais encontros, de mais... Eu acho que hoje tem alguns grupos também que se encontram e tem uma coisa mais orgânica, né? Eu vejo, por exemplo, a galera de batalha de rima, sabe? Que é uma coisa bem orgânica que o povo se encontra e faz acontecer, assim. Mas a minha impressão, ouvindo nessas coisas, é que tem menos, talvez. Você também acha? Eu acho que tem muito menos, e hoje em dia acontece uma coisa muito séria. Eu não sei se a rede social ajudou isso acontecer, que são os guetos. Sempre existiram os guetos, mas os guetos se permitiam encontrar. E as pessoas se misturavam. Hoje em dia eu não vejo essa mistura mais, entendeu? Hoje eu vejo cada grupo no seu núcleo e tudo é motivo para desavenças. Então, as pessoas com esse advento da rede social, onde elas se expõem muito e ao mesmo tempo elas não aceitam críticas e não lidam bem com a crítica, fez com que as pessoas procurassem suas próprias bolhas. Então você vive numa bolha onde todo mundo só te puxa o saco e não te puxa a orelha, entendeu? Então isso é confortável para muitas pessoas. Então eu vejo que na década de 80 não existia isso. Na década de 80 existiam os guetos, mas as pessoas se juntavam, se frequentavam, trocavam experiências, entendeu? Isso é muito triste, eu não vejo isso hoje. E então na arte, por exemplo, a arte de antigamente, o teatro. Teatros eram vários, existiam vários teatros, era uma dificuldade enorme de se produzir uma peça de teatro, ninguém tinha dinheiro, mas contava com a ajuda do outro e as coisas aconteciam, e era um sucesso, entendeu? Hoje não, hoje você não vê, você vê os teatros vazios. Hoje o que enche teatro é só esses youtubers, às vezes, que vão para o teatro fazer alguma coisa. O Whindersson Nunes, esse pessoal todo, né, que tem o seu valor, são artistas também, mas que hoje as pessoas só saem para ver essas pessoas, não querem ver Shakespeare. E olha que Shakespeare é popular, sempre foi, né? Era tido como algo até vulgar às vezes. Hoje você não vê uma peça de Shakespeare lotada. Nem Miguel Falabella, que era mega estourado na década de 80, é difícil ele lotar um teatro hoje. Antigamente se faziam várias temporadas. Tem uma peça do Marco Nanini e do Neila Torraca que chamou Mistério de Irmavap, que ficou em cartaz 20 anos, lotando o teatro. Hoje uma peça, você faz ela 2, 3 dias e acabou. Hoje tudo perece muito rápido. Hoje a música, que você que trabalha com isso, você sabe, ela cai pro limbo do esquecimento com uma velocidade da luz, porque é muita coisa, é muita informação e é tudo muito perecível. As pessoas não têm paciência de degustar mais as coisas. As coisas vão meio que te atravessando e você não percebe.
Então, essas as grandes mudanças que eu vejo. Se pensar na loucura de artistas ter que lançarem uma música por mês, né? E assim, burro daquele que cede a essa tentação, né? Eu acho que andar na contramão sempre foi o caminho melhor a percorrer. O meu lema é contramão. Eu tenho até uma música que fala disso, chama Antítese. Eu sou antítese em pessoa. O mercado tá indo para um lado, eu vou para o outro. Isso é na publicidade, eu sou assim. Na música, em tudo que eu faço. Na vida eu sou assim, eu me comporto assim. Então as pessoas, o que é da moda é isso, então eu vou pro lado de lá. Sempre fui do contra. Do grupo dos do contra. Então eu não caio essa tentação, não cedo essa tentação de mercado, não. Até porque eu não tenho esse peso de ter que fazer sucesso. Eu não tenho esse peso de ter que dar certo para um grande público. Eu já estou livre disso, né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida no meu negócio, então eu tendo as pessoas consumindo a minha música, mesmo que seja um grupo pequeno de pessoas, indo ao show, igual teve esse show lá no Bradesco, que foi ótimo, para mim eu já estou mega feliz. Mas infelizmente não é assim, muitas pessoas vivem disso, né? Então um conselho que eu poderia dar para alguém que vive disso, para fazer o contrário do que te falam para fazer. Que a maioria das pessoas vão para o mesmo caminho. Esse é o grande problema. Mas isso que é uma questão de que a própria população ter crescido, né? A população do Brasil década de 80 para agora, sei lá, deve estar 4 vezes maior. Década de 80 era 200 milhões? Não, 200 milhões é agora, né? Isso... acho que agora é 210, não? Agora tá uns 210 era 100 milhões, até a década de 70 era 100 milhões. Eu lembro que Geraldo. Tem aquela música do... Vamos juntos pra frente, Brasil, salve a seleção. Aí era 70 milhões em ação. 70 milhões em ação. Isso foi a Copa de 62? 70. De 70? Então, década de 70 pra cá, eram 70... Então, a gente tem uma população 3 vezes maior. Então... As grandes cidades, né? BH era muito menor naquela época, né? Então você tinha menos coisas acontecendo, né? Chegava menos coisas de fora também, assim, o tanto que, sei lá, a indústria do cinema é grande hoje, né? Comparado com aquela época, né? Então, assim, é muita informação o tempo todo, né? Acesso, assim, a música, a gente tá com um aplicativo que tem milhões de músicas do mundo todo. Antes, sei lá, na minha infância a gente tinha uns 5 CDs diferentes em casa. Talvez por isso que os guetos estejam mais fortes hoje, porque senão você não aguenta consumir, né? Porque é muita coisa acontecendo, né? Então, então isso acaba influenciando, assim, né? Porque como tudo é muito, né? Tipo, o podcast que 10 anos atrás era muito pequeno, assim, você tinha um ou outro podcast, as pessoas nem sabiam, você tinha que explicar pra pessoa o que era um podcast. Agora é um tanto, né? Todo mundo tem um podcast, é muita hoje informação. Hoje é videocast, além de podcast, né? Então, assim, esse excesso de informações acaba que você não sabe nem o que eu vou consumir, né? Eu gosto de podcast, mas aí qual podcast eu vou ouvir? Tem milhares agora. Milhares. Antes era o nicho, assim, de que eu troco ideia com algumas pessoas que escutam algum podcast. Ah, você já viu esse podcast aqui? Porque tem uns 5 diferentes, assim, dentro de uma temática, né? Agora é tudo muito grande, então é difícil a gente achar o nosso ponto no meio desse mundo grande, né? De muita informação dentro da arte, da cultura, da igreja, de informações, da cidade, tudo muito grande, né? E é legal você falar isso aí aqui, por exemplo, porque eu sou da música e o Médici é do teatro, né? Então você tá falando para as duas, tá em casa e tá falando para as duas vítimas dessa pressão aí mesmo, né? Nós que começamos já nesse momento, né? Quando já tem muita coisa, e aí, mais um cara que faz teatro, mais um músico, tipo, quantos não tem, né? Então você achar seu espaço nisso. E hoje tem uma certa dificuldade também, que eu acho que é triste, porque o artista perdeu não, muito glamour que ele tinha, né? Você ser artista era um glamour, né? Teve um período que era vagabundagem, depois passou a ser um glamour. Hoje é uma coisa muito, de novo, por causa da internet, eu acho, porque hoje é muito comum, hoje você participa da vida da pessoa que você gosta o tempo todo através das redes sociais. Então quebra um pouco daquela mágica, né? Daquela magia, entendeu? Então você xinga a pessoa com muito mais facilidade e a pessoa te devolve o xingamento, sai da posição de estar e vai para o bate-boca. Então eu acho que isso aí contribui para exatamente esse sentimento que você tem dessas mudanças, né?
Hoje em dia não é fácil você não tem as portas abertas, escancaradas como tinha antigamente com a sua arte, tanto na música quanto no teatro. Então acho que isso é bem diferente hoje também. Mas sim, muita coisa democratizou um pouco alguns acessos. Por exemplo, de música, processo antes você tinha que... Gravadora. Gravadora, você tem que ter um CD físico, precisa chegar na pessoa aquele CD, aí você precisa da loja que vai vender aquele CD, você vai precisar de uma distribuidora. Então, tudo dependia de muita coisa, né? Hoje, por causa da internet, plataformas e tudo mais, né, a gente tem amigos próximos que montam um home studio, grava, bota no Spotify. Mas então, ele pode conseguir. Aí é muito mais difícil ele hoje conseguir crescer. Né? É engraçado que eu acho que mudou o drama. O drama anterior era a gravadora. A gravadora te colocava, ela te bombava. Ela colocava você num programa do Chacrinha, ela pagava o jabá para a rádio para você tocar. Hoje não precisa tocar em rádio mais e tudo. Só que hoje você tem que furar as redes sociais, que é outro bloqueio. Elas te prometem uma coisa, mas te entregam outra. Elas te prometem liberdade para criação, mas te travam em tudo para poder tomar o seu dinheiro. Então você tem que investir muito dinheiro para você poder ter visibilidade e as pessoas te conhecerem. Então continua a mesma coisa. A gravadora investia esse dinheiro para você quando você passava pelo crivo dela. Hoje não, você joga o seu material na internet, até podcast mesmo. Se você não investe, se você não dá dinheiro para essas redes sociais, você não aparece. Então isso acontece muito hoje em dia. Só mudou o estilo de bloqueio que você tem. O desafio que você tinha antes era gravadora. O desafio que você tem hoje é fazer o seu trabalho aparecer. E ele não aparece organicamente. É muito difícil ele aparecer organicamente, ainda mais hoje em dia. Um Justin Bieber que aconteceu, por exemplo, na internet, hoje não aconteceria mais, porque as redes sociais mudaram o foco. Elas querem o seu dinheiro, você é o produto. Então você tem que dar muito dinheiro para esse povo, para você aparecer. Antigamente as coisas não tinham esse bloqueio. Se você tinha 50 mil seguidores, você aparecia para os 50 mil seguidores. Hoje você aparece para 500 seguidores. Se você quer aparecer para os 50 mil, você tem que pagar. Então mudou muito. Para o seu próprio público, né? Inclusive, né? Para o seu próprio público. E inclusive tem outra questão também que é a dos streams, né? Do Spotify, por exemplo, dessa galera, que é de pagar o artista, né? Tipo assim, a quantidade, o quão pouco é que essa galera paga muito os pouco. Artistas. O artista hoje vive de show, de bilheteria. Sim. É disso que ele vive, de venda de show. O cantor, por exemplo, e o ator é a mesma coisa, né? O ator vive da bilheteria lá do teatro, que é muito difícil hoje em dia. Pô, e você é publicitário, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de como fazer chegar as nossas informações e desse marketing mídia que envolve. Você tá há 22 anos. Como é que nasce o Grupo Fred Isaac? Eu tô há 30 anos no mercado de publicidade, igual aquela historinha que eu te contei, começou e há 22 com a minha própria empresa. Lá nesse contato lá, muito doido. E aí o Sérgio foi um pai para mim. Eu fiquei com ele lá 7 anos. Depois que eu entrei na mídia OH, que é essas mídias que eu te falei, outdoor, painel de LED, como funcionário, trabalhei em várias empresas e todas tinham o mesmo defeito. Elas não entregavam aquilo que elas vendiam. Então o meu cliente era muito fiel a mim. Então eu tinha que fiscalizar as mídias para os clientes e tudo mais. Nesse meio tempo, uma cliente virou e falou assim: Fred, por que você não monta a sua própria empresa de consultoria? Ou seja, você sai de uma empresa, eu continuo fazendo a mídia com você, você vai comprar para mim, negociar para mim e organizar tudo. E assim a minha empresa cresceu até que se tornou uma empresa de mídia mesmo de verdade, com seus pontos físicos, mas antes eu era apenas um consultor, entendeu? E hoje a gente já cria, a gente já faz milhões de projetos diferenciados assim, de trabalhos bem complexos. Onde eu vou na cidade, tem um outdoor lá com Fred Isaac embaixo. Que bom. Tô fazendo meu para casa direitinho. Muito. Casa de ferreiro, espeto não é de pau lá. Tá sendo visto, né? Pois Graças porque tem muito esse lugar do marketing de ser visto, né? E aí junta com essa questão das redes sociais e tal. Como é que você lida com isso assim de, poxa, eu sou um cara do marketing, ao mesmo tempo não ceder a essa pressão de, sei lá, entregar tudo que a rede social me pede, viver como a rede social, porque é um buraco negro, né? É tipo assim, quanto mais você dá, mais ela quer, né?
Como é que você lida com isso assim? E como artista também, né? Porque a gente tem uma coisa assim, a arte, né? Essa coisa mais pura, quase romântica, assim, né? Às vezes. E ao mesmo tempo fazer com que ela... Você vê que é uma consultoria, você percebeu que tá sendo? Não tem nada de entrevista isso aqui, Gerard. Vamos pra uma consultoria. A rede social é exatamente isso que você falou. Elas pedem, vão pedindo cada vez mais, né? É o que eu falei, eu tô na contramão disso. Quando eu tenho que falar, eu falo. Então eu gravo os meus vídeos lá, tem 41 mil seguidores e o meu público é muito orgânico, é engraçado, sabe? Porque eu posto às vezes uma reflexão, um vídeo e tem muito compartilhamento, a coisa anda muito bem tudo. Mas eu viro e mexo, eu paro 2, 3 meses, não dou bola pro algoritmo, chegando lá eu volto pro algoritmo para saciar ele, eu boto um dinheirinho lá no impulsionamento e cumpro o meu papel, faço meu trabalho. Eu já entendi o jogo deles, entendeu? Então é isso. Quando eu tenho que falar e preciso que isso alcance, eu impulsiono. Não tem outro segredo, gente. É isso. Não adianta você achar que você vai quebrar as argolas. Lá já fiz vários cursos que me prometeram isso, que eu ia conseguir quebrar a barreira e viralizar. Hoje acabou isso. Hoje é dinheiro. Somente isso. Entendeu? Então é isso, eu como sou do marketing, eu uso o meu próprio produto para promoção, que é incrível. Esse show que a gente fez no Bradesco em maio do ano passado, lotou o teatro de 700 lugares. Eu não sou um Zé Ninguém, né, no mercado da música e tudo, mas 700 lugares não é fácil você lotar de jeito nenhum, ainda mais regional. Meu Deus do céu, sim. E foi um sucesso. Com o quê? Eu coloquei a minha cara em todos os meus painéis de LED, igual você fala que você vê em todo painel de LED que você vê, tinha meu rostinho lá estampado e foi um sucesso. Junto com rede social, junto com o trabalho de marketing violento mesmo para convidar as pessoas. Uau. Então deu certo. Que massa. Então a mídia não existe on sem off. Isso é uma mentira. A vida ela é real, ela não é online. Entendeu? Então você está na rua, você vai no supermercado, você vai se comunicar com as pessoas. Então eu tenho clientes lá, muitos clientes que falaram, eu só vou fazer redes sociais e Instagram, sei lá o quê. 6 meses depois a marca desapareceu. Tanto que eu lanço um desafio para vocês que eu duvido que vocês acertem. Quais são os meus 5 maiores clientes? Maiores de mídia clientes. OH. Ou seja, quem anuncia nos meus outdoors, quem são os meus maiores anunciantes do outdoor e do painel de LED, e das bancas e tudo mais. Tipos de cliente, você fala assim? Cliente. Quem são? Quais são as grandes marcas que anunciam comigo em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar? Supermercados. Errou. Não. Vocês não vão acertar. Se você acertar uma, eu já assim, te dou um prêmio. Pô, sei lá, coisas de cosmético, talvez. Tá vendo? Incrível. Os meus maiores clientes: Google, Uber, sim. Netflix, Globoplay, Verdade. Mercado Livre. Sim. Tem mais. Pedido já. O iFood é ótimo, gente. iFood. O iFood é o mineiro, né? Tem um que chama o iFood. E aí vai. O que eles têm em comum? Mas são todas plataformas eles online. Eles não existem, né? Fisicamente, online, né? Eles são online. E por que eles estão anunciando comigo que sou offline e investem muito dinheiro no meu negócio? Doideira, né? Tá aí. Mas realmente, assim, tanto dessas empresas que você falou, que eu vejo espalhadas pra cidade de outdoor. A Amazon anuncia pra caramba com a gente. Pensou, por exemplo, em coisas tradicionais, né? Em marcas tradicionais e tal. Então, tá vendo? Quem mais anuncia conosco é o próprio mercado online, porque eles esbarram num teto. O Google é tão esperto que eles agora estão querendo oferecer a minha plataforma de venda para eles. Como é que funciona isso? Os meus painéis de LED, eu dou acesso para eles e aquilo que você compra lá dentro, você pode comprar no meu painel também. Entendi. Ou seja, eles esbarraram no teto. Não adianta você investir mais dinheiro porque o teto tá ali, entendeu? Então não adianta você, como artista, querer só bombar nas redes sociais, porque você esbarra num teto e você fala por uma bolha. E você só deixa de falar para essa bolha se você investir muito. Entende? E aí eu estou falando de muito investimento mesmo. Para você atingir, sei lá, 1.000 pessoas com você na sua rede, você tem que investir para 10 milhões de pessoas, ou muito mais do que isso. Então é muita coisa. Então, a mídia offline, ela sempre está mais forte do que nunca e crescendo muito.
Que doideira, né? Doido mesmo. Eu tô pensando aqui, me veio à cabeça, tipo, Times Square, assim, né? Aqueles painéis gigantescos e tal. Sei lá, Japão, assim, sabe? Que tudo. Você vê cada vez mais a rua, ela é cheia de propaganda, é a vida, etc. né? A rua, metrópole naquilo. Metrópole é isso, né? Luzes, painéis, cores, gente, buzina. Como diz a Maria Bethânia, o cheiro que tem em Copacabana, que ela fala que tem cheiro de batata frita e gasolina. Isso é a metrópole, né? Sim. Fred, uma coisa que eu queria que você contasse pra gente também, assim, que eu já escutei o Geraldo falando disso umas 3 vezes, né? Dele tentando te evangelizar, te levar pra um evento que ia ter na casa de um pastor, e aí que por fim ele começou a ir com você em alguns outros eventos. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessas histórias, como é que você conhece Jesus no meio dessa vida louca aí. Na dos anos década 90, de 80, né? Tinha um personagem de Chico Anísio que chamava Luana. Vocês lembram? O Haroldo Hétero, que o apelido dele era Luana. Haroldo Hétero. E o Paulette, que era um ator maravilhoso que fazia com ele. Você lembra, Geraldo? Aí toda hora vinha... Ele tinha se transformado num cara hétero, né, o Haroldo, e aí a amiga, a Paulette, que era amiga dele da época das loucuras, chegava, Luana, solta essa franga, volta pro reduto, bababá. Eu tô contando isso tudo por quê? Porque o Geraldo fez mais ou menos esse papel, né? A gente era muito turminha, todo mundo doido, e de repente o Geraldo desaparece da turma. Ele encontra o lugar dele. E que lugar é esse? A Caverna de Adulão, a igreja do pastor Fábio, maravilhoso. Então a gente teve um hiato nas nossas vidas nesse período que o Geraldo resolveu abandonar as loucuras da vida, da juventude da década de 80 e 90 e de repente se transformou da noite para o dia num pastor. Então foi um susto grande pra gente, né, assim. E o Geraldo era muito doido. Quando eu falo doido, assim, não é droga, nada dessas coisas, não. Mas doido de livre. Pra você ter ideia, posso contar uma história, Geraldo? Mas era, né? Graças a Deus hoje pra você ter ideia, eu na Afonso Pena com o Geraldo, atravessando a rua Espírito Santo com o Geraldo, o sinal parava, o Geraldo começava a fazer passo de balé, assim, no meio da rua, pros carros passando. Então a gente era muito livre, a gente era muito doido. A gente tava em todos os lugares, entrevista de Ney Matogrosso, estava Geraldo e eu lá, entrevista da Gal, Geraldo, Rita Lee, todo mundo, a gente era muito livre, assim. De repente o Geraldo utilizou essa toda a veia artística dele, que ele é um grande artista também, para a Caverna de Adulão. Então aí, o Geraldo sempre atrás de mim. Fred, vamos na igreja hoje. Eu tenho umas 2 vezes que eu já dei um bolo no Geraldo, uma em frente à Telemig. Acho que todo mundo marcava encontro em frente à Telemig na Rua Tamóis. O Geraldo ficou lá horas e horas e horas me esperando. Eu tinha marcado com ele que eu ia... Eu não me lembro mais, ele lembra muito mais dessa história que eu deve ter te contado isso aqui. E aí eu ia com ele numa igreja, em algum outro lugar. E ele estava me esperando, ficou lá horas, estava chovendo, de repente passou um pessoal cabeludo, olhou para o Geraldo olhou para eles, vocês estão indo, pediram uma informação, falaram, a gente está indo na caverna, ele foi com eles. Foi aí que tudo começou. No refúgio do rock, né? No refúgio do rock. Ele contou sábado lá no evento, inclusive, essa história. Então eu fui a pessoa responsável pelo Geraldo ter se transformado em que ele se transformou. Se ele é evangélico hoje, de uma igreja tão importante como essa, ele deve a mim, porque se não fosse o bolo que eu dei nele, nada disso teria acontecido. Então ele tinha que retribuir. E você realmente não ia nesse dia? Não. Não é que deixei ele lá, não, atrasou. Nem lembrei. Assim, vamos marcar, Geraldo. E aí o Geraldo me trouxe. Ele foi lá e me resgatou. Sim. Para Jesus, que foi maravilhoso. E aí foi nessa época da caverna, ele já estava na Caverna de Adulão. Aí na época da caverna, eu ia muito na caverna, mas sem muito compromisso. Eu adorava, porque era um ambiente que eu me sentia em casa. Porque as igrejas convencionais, eu já fui em algumas, eu não sentia pertencente daquele lugar. Eu não sentia um certo pertencimento. E na caverna tinha isso, né? As pessoas eram muito abertas, era muito legal, muito mesmo. E aí, quando foi que eu resolvi me converter mesmo? Que foi até uma coisa linda, porque aí eu tive um outro hiato com o Geraldo, e aí eu mandei, eu conheci a Juliana, minha esposa, e a gente decidiu se casar, e eu mandei o convite de casamento para o Geraldo. Quando o Geraldo abre,
conhecendo a minha vida pregressa do jeito que ele conhecia, diante de um convite de casamento meu, ele ficou assim, Frederico, a ficha dele começou a cair, né, Geraldo? Aí depois que ele viu que era eu, ele começou a descer lágrimas nos olhos dele. Então, foi lindo. Aí casei, e aí tive a minha primeira filha, Maria Eduarda, e a Duda, quando a Duda nasceu em 2005, eu sou o oposto do que eu falo que eu sou da eu falei isso, que eu sou da contracultura. Eu vou sempre no contrário. A maioria das pessoas que conhecem a Cristo, que se convertem, elas estão derrubadas, elas estão doídas, elas estão sofrendo. Muitos procuram pela dor, né? A maioria. Eu estava num momento onde eu estava ganhando muito dinheiro, feliz com o nascimento da minha filha, com o casamento, tudo estava dando certo para mim. Estava maravilhoso, mas tinha um vazio existencial. E aí foi quando o pastor Arthur, que é um outro grande amigo que me ajudou muito, ele era meu cliente na publicidade, ele era pastor também. Aí ele falou assim, Fred, você quer começar a ter uns encontros na sua casa pra gente ler a Bíblia e tudo? Eu falei assim, quero, Arthur. E aí começou a ter uma célula lá em casa, que aliás essa célula virou uma coisa linda, com muitas pessoas sendo batizadas. O Geraldo ia várias vezes lá também, muitos milagres aconteceram nessa célula. Então foi uma conversão rápida, genuína, e que graças a Deus, 2005, quanto tempo tem? 19 anos. 19 anos de convertido. E assim, hoje eu falo que eu estou na maior fase, porque eu já me desfiz da religiosidade e agora sim eu estou conhecendo Jesus de verdade. De verdade, o verdadeiro Jesus, aquele que prega o amor e jamais segrega alguém. Então esse é o momento mais feliz que eu estou vivendo na minha vida hoje, a minha filha de 19 anos, que eu estava meio desigrejado, né? Aliás, a igreja dos desigrejados hoje é muito grande, né? E a minha filha de 19 anos, eu vendo a minha filha de 19 e a outra de 10, a Clara, elas assim, a igreja é muito importante para a nossa formação. E elas meio soltas, isso me incomodava muito. A gente conheceu uma igreja, ela está mega envolvida na igreja, já foi para acampamento, e é uma menina lúcida, e eu acho que modéstia à parte, eu fiz esse para casa direito com ela, que ela hoje é cristã, está numa igreja, trabalha hoje como a pessoa que ajuda na igreja, no ministério infantil, mas é uma pessoa que sai com os amigos da faculdade, é uma pessoa que vai à festa, vai à balada, volta para casa. Por quê? Eu tenho essa tranquilidade, porque ela não está separada. Ela foi preparada de uma maneira muito sólida para estar no mundo, sem que o mundo a contamine com o que há de ruim. Entendeu? Claro que as coisas podem acontecer, mas ela está bem alicerçada. E esse alicerce a gente conseguiu dar com essas bases, entendeu? Éticas de Jesus, que é amar o outro, respeitar e tudo mais. Então ela leva isso para a vida dela onde quer que ela esteja. Então ela não precisa ficar presa numa igreja para poder exercer o evangelho de Cristo, né? Cristo não ficou preso, né? Aliás, ele era acusado de andar só com meretrizes e prostitutas, e todo mundo da pior espécie andava com Jesus. Só os errados. Né? Isso aí. Vamos falar um pouco da sua música? Isso, eu ia falar sobre a música mesmo. Porque a primeira música, vai lá, desculpa te interromper. Depois a primeira música que eu escutei, que eu custei associar, que era você, que é uma música que você fez com a Lorena. Casa de Chão de Estrelas. Casa de Chão de Estrelas, né? Que eu conheço a música bastante. Essa música já tem uns 8 anos, pelo menos? Tá quase 8 anos, eu acho. Foi 2000 e... Tô ruim de data. Porque eu escutei quando ela saiu na época, assim. E aí eu tenho ela em playlist, uma playlist, assim, de mais de MPB, etc. há muitos anos, entendeu? E aí, as primeiras vezes que conversamos com o Geraldo, ele citou seu nome, eu falei, Fred Isaac, eu já vi esse nome. E aí eu lembrei, não, deve ser dos outdoor que eu vejo por aí. E aí, depois que eu fui um dia ouvindo a música, assim, de novo, assim, em playlist, e aí que eu fui olhar, quem que é esse cara que canta com a Lorena? Aí eu fui olhar, é o mesmo Fred cara Isaac. Que ótimo, gente. Então, assim, tem muitos anos que eu escuto essa música mesmo, assim, né? Eu acho que desde quando saiu, sei lá, a Lorena postou no Instagram, assim, aí eu deixei no playlist, sempre escuto esses anos todos, e nunca tinha associado quem era a pessoa, né? Mas, enfim, você já tem uma caminhada grande, assim, na música. Queria que você contasse um pouco, assim, esse seu caminho aí de se entender como artista da música também, de começar a compor. Eu tinha um bloqueio muito grande, porque eu nunca tive condições financeiras de investir nisso, né?
Então, eu precisava fazer aula de canto, como eu faço hoje, tudo. Precisava fazer violão, como eu posso fazer hoje. Eu não tinha condições de fazer na época que eu queria. Eu sempre quis ser artista, sempre quis ser compositor, cantor. A minha vontade sempre foi ser cantor. E compor eu sempre compunha desde os meus 14 anos de idade. Então essas músicas que vocês ouvem nesse disco mesmo que é o Eu, todas composições minhas, tanto letra quanto música, então sempre tive isso muito intuitivamente. Mesmo sem compor mesmo sem tocar nenhum instrumento, eu sempre tive essa musicalidade. Eu começava a vir a música na minha cabeça, eu escrevia, ela meio que nascia pronta praticamente. Então isso sempre foi um desejo. Só que aí, naquele período crucial onde você mais ou menos define a sua vida, a publicidade caiu na minha mão, igual eu contei para vocês. E a publicidade deu muito certo financeiramente e meio que exercitou meu lado artista, porque a publicidade é muito isso. Então isso ficou adormecido, mas sempre eu lá em casa compondo as minhas músicas. Eu falei, gente, para que eu vou compor esse monte de coisas para ninguém ver? Eu vou começar a fazer do jeito que der. Sempre gostei de produzir tudo muito bem produzido, porque eu sou publicitário, então não posso fazer uma coisa mal feita. Então sempre busquei fazer da melhor forma possível e colocar essas músicas e gravar. Então acho que agora esse trabalho novo, ele vem com uma maturidade muito grande, tanto vocalmente falando, quanto maturidade de me reconhecer como artista. Porque existe um preconceito, porque eu sou publicitário, de repente venho, resolveu ser artista, as pessoas não entendem que isso já estava dentro de mim, então meio que tem um certo preconceito com isso, e eu ficava muito preocupado, o que as pessoas vão achar? Lá, agora que ganhou dinheiro, não sei o que, tá buscando outras coisas para fazer, e não é isso. Eu sempre fui isso. Só que era um lado B meu, que eu agora tô tendo o privilégio de poder colocar ele mais à frente. Então aí eu fiz esse CD, que é, vamos dizer assim, gospel, mas que não é tanto, e depois falei assim, não quero a minha música presa a nicho nenhum. Eu não sou de gueto, eu quero que a minha música, meu trabalho, tudo que eu faço alcance todas as pessoas. E aí eu lancei o Eu, Uma Viagem para Dentro, que curiosamente é um disco muito para dentro mesmo, é muito reflexivo, ele fala de sentimentos humanos que todos nós temos. Então tem antítese que fala isso, eu sou uma coisa no outro dia eu sou outra. Aí tem várias coisas, tem uma música que chama Vai Devagar, que manda a gente devagar, tem uma que chama Likes, que é a cara do nosso momento atual, que é bem bacana, depois para você ouvir. E tem a Vaidoso, que é uma música que eu fiz com o Bauchita, que eu chamei ele para cantar comigo, foi mega bacana. Então é um disco muito para dentro, muito reflexivo, com letras muito fortes. Então, mas muito aberto. Então ele foi tão bem recebido assim por um público específico que até participei de uma live em Nova York com psicanalistas do mundo inteiro para discutirem o trabalho. Porque o trabalho foi muito psicanalítico, né? Até o nome, né? Eu, né? É uma coisa bem eu mesmo. E tem tudo ali. Aí Casa de Chão de Estrelas é uma das músicas que está nesse trabalho. Eu, Uma Viagem para Dentro, que fala de um homem que se chama Amor e que veio 5 minutos essa música para mim. Eu comecei a olhar para as estrelas e de repente eu fiquei imaginando, gente, as estrelas são teto para mim, se elas fossem um chão, o que eu veria? Aí nessa viagem toda eu comecei a viajar na letra da música. Artista, né? Coisa de artista. Você sabe melhor do que ninguém. A gente sempre pensa, a gente sempre desdobra o pensamento, né? Isso Esse desdobramento é muito gostoso. E a gente consegue isso com a arte, com a música. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente sobre esse olhar da música, assim, porque isso é uma coisa que eu valorizo muito também. Eu e os meus amigos lá do coletivo valorizamos muito essa coisa de uma música mais alternativa, né? Uma música que coloca os nossos valores no mundo, né? Que não seja também negando nada, mas que seja uma coisa espontânea, né? E que a gente não necessariamente tenha que compor preso a um público específico, assim, né? Que a gente consiga se expressar mesmo, né? Para que seja algo mais autêntico. E aí eu te perguntar como é que foi esse processo mesmo. Mas assim, e esse processo de fazer com que isso fosse cada vez mais assim, né? Porque eu imagino que quando você chegou na igreja, talvez você teve esse momento de, tipo assim, cara, eu quero compor para esse lugar, eu quero compor igual a essas pessoas, alguma coisa assim. Eu quero pegar minha arte e fazer... Ou esse momento, por exemplo, porque a igreja às vezes tem essa coisa, né? Você não pode, sei lá, falar de amor, você não pode ouvir música do mundo, sabe? Essas coisas assim. Você teve
A maior besteira que eu cometi na minha vida foi jogar meus CDs fora. Sim. Meu Deus, que trabalheira que me deu depois para comprar tudo de novo no sebo. Pelo quinto do preço que eu tinha passado. Eu não tinha muito, sabe? Mas eu tinha Eu tinha 2.000 CDs. Caramba. Agora eu tenho 2.500. Eu peguei tudo de volta. Ótimo. Foi lá, pegou, que eu te vendi CD, aqui, me dá CD mesmo? CDs LP, físicos mesmo. LP eu tinha muitos. Eu tinha disco autografado pelo Casuso. Você tem noção do que você tinha? Não tem. Você jogou fora? Não. Esse tem. Esses estão guardados comigo. Eu não cometi essa loucura. Eu falei, eu posso me arrepender depois. Não você falou, Deus, na moral, acho que esse Mas é isso, quando a gente entra na igreja e tudo, a gente passa por esse processo. Acho que é um processo até natural mesmo. Sim. O mais importante que eu falo na igreja e tudo, e depois eu volto para a música, mas só para dar esse exemplo, é a gente poder passar por um processo e crescer nele. Eu estou crescendo até hoje, então a minha fé não pode ser cega, né? Sim. Então ela tem que ser embasada, pode ser intelectualizada, mas eu acho que as pessoas têm muito medo de se misturarem com filosofia, se misturarem com outro tipo de literatura e se perderem e esfriarem. Comigo foi o contrário, quanto mais eu mergulho na filosofia, até Nietzsche mesmo, que fala Deus está morto, as pessoas não entendem, aí quanto mais eu mergulho, mais eu fico fã de Jesus incondicional. Porque eu entendo como Jesus é uma figura sofisticadíssima e que bota tudo isso que a gente pode ver no bolso. Entendeu? Jesus não é limitado, Jesus não é achatado, engavetado, ele é aberto, ele é amplo. Você encontra Jesus em qualquer lugar desse planeta, em várias literaturas você vê os ensinamentos de Cristo, entendeu? Vou te dar um exemplo, tem o Egito, eu gosto da história egípcia, né? Da mitologia egípcia, e tem lá o Adonis, que é aquele que guarda as pessoas que morrem. Então na mitologia egípcia o que acontece? Você morre, e quando você morre, você é levado para um ambiente, o seu coração é tirado de você e é colocado numa balança. E aí coloca-se o coração numa balança e a pena da verdade e da vida do outro lado. Se o seu coração pesar mais do que a pena da verdade e da vida, você não sobe. Entendeu? Se o seu coração tiver o mesmo peso, for tão leve quanto a pena da verdade da vida, você sobe. Essa pena da verdade da vida, para mim, é Jesus puro. Entende? Então, quando você tem esse entendimento, você sofistica muito mais o seu discurso. E não fica aquela coisa de gueto. Então, só para responder isso, na música. A minha música, eu trago todas as minhas informações literárias e coloco nelas. Entendeu? A música Antítese, por exemplo, tem uma letra doida, a maioria das pessoas não entendem. É a literatura pura. Ela fala, eu desconfio da alegria, eu dou risada com a dor, meu livro é vida escancarada, prefácio igual a Rambo, dedico as horas tão vazias, a minha alma on the road, certo de que amanhã já não é, um dia é, o outro penso diferente, sou uma mistura de trejeitos, o Kerouac de Belô, às vezes alma permissiva, da liberdade o opressor. Aí você vê, eu falei vários, aí tem uma parte que fala de Leminski, entendeu? Aí o que eu falo nisso? Por exemplo, quem era Jack Kerouac? Era um grande artista, escritor, que fez um livro que chamava On the Road. Ele era filho de uma cristã, ele era cristão, ele abandonou tudo para poder correr a Rota 66 e cada lugar que ele parava, ele conhecia alguém diferente, trabalhava naquele lugar para tirar seu sustento, até que ele simplesmente caiu em New Orleans. Alguns falam New Orleans, outros New Orleans. Pouco importa, mas é a cidade de quê? Do jazz. Ele simplesmente, quando ele chega nesse lugar, ele se depara com essa música de gueto negra que ficava nos porões, ele fica louco com essa música, ninguém conhecia essa música, e ele vê Deus ali, ele mesmo fala, meu Deus, era uma coisa muito sofisticada e genuína. Ele falou assim, eu quero escrever um livro, mas eu quero um livro que saia como as notas do jazz.
Ou seja, que não tenha ponto, vírgula, nem parágrafo. Então ele desenvolveu um método de escrever o livro maravilhoso, porque tinha máquina de escrever. Só que a máquina de escrever tinha uma ruptura, que é a folha. Quando a folha acabava, ele tinha que pegar outra folha e passar a folha de novo. Então tinha essas rupturas, ele não queria ruptura. Ele pegou bobina de fax, colocou na máquina e escreveu o livro inteiro numa bobina de fax. Então por quê? Porque ele queria que a letra fluísse como as notas do jazz. Isso não é lindo, não é artístico? E ainda por cima tem Jesus na parada, sempre tem. Enriquece demais quando você pega essas histórias, ver a grandeza de Deus, né? Ela espalhada, né, por esses lugares, né? Deus não fala lá em onde, eu esqueci aonde, mas ele lá, eu esqueci aonde, só sei que ele fala, olha, vocês prestam cultos a mim, e isso para mim não vale nada, porque o mundo inteiro faz isso para mim. Isso ele já dá uma dica, o mundo inteiro presta cultos para mim, vocês estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, Deus se manifesta em todas as culturas, sim, tudo é Deus, Deus fez tudo. Sim, é porque toda a criação manifesta a glória de Deus e a humanidade está aí tateando, tentando encontrar Deus, né? Então ela vai, talvez... Quando indígenas lá olhavam para o sol e começavam a adorar o sol, né, eles estavam certos em reconhecer, tipo, cara, isso aqui seria uma coisa muito grande para ser uma coisa natural, assim, isso tem que ter alguma coisa divina nisso. E aí eles estão certos por uma parte, só que aí eles estão tateando, eles não pensaram assim de cara, então deve ter um ser que criou aquilo ali. Se esse ser que é Deus não vem e se revela, e aí Deus vai fazer isso plenamente em Cristo e através da Escritura, a gente não consegue compreender plenamente. Isso. Mas em todas as culturas a gente está ali tateando, tentando encontrar quem é Deus, quem que criou isso aqui, por que eu existo, quem me criou. Isso. Né? Então a glória de Deus está ali espalhada em toda a criação, em toda a cultura, em todo ser humano, em todos os lugares e épocas. Exatamente. Né? Mas aí Deus vem e se revela plenamente em Cristo. Completamente. Né? Isso que vocês estão buscando aí, então, tá tudo aí condensado nesse ser, né? Sim, sim. Muito lindo. E é um ser que reverbera em outras culturas, mesmo não sabendo o seu nome, entende? Sim, sim. Os preceitos dele estão em vários outros lugares, que fora da igreja, só que as pessoas têm o preconceito e não enxergam isso, entendeu? Então, é muito doido como que Jesus pode... teoricamente, ele está dentro da nossa Bíblia, único exclusivamente, mas são quantos bilhões de pessoas no mundo, entendeu? E você vê pessoas agindo exatamente como Deus nos manda agir. Pessoas seguindo os mandamentos de Cristo sem conhecer esses mandamentos. Eles estão dentro. Entendeu? Então acho que é por aí, eu acho que a gente tem que nesse momento, no momento principalmente que a gente está vivendo hoje de tanta segregação, entender que o nosso papel como cristãos é amar e se aproximar das pessoas, entendeu? E quem é cristão não pode ter preconceito, quem é cristão não pode ter ódio, isso são preceitos que não fazem parte de Cristo. Se você tem raiva, se você é colérico, você não é um cristão. Entendeu? Então, cristão não pode ser uma coisa eclesiástica dentro de uma igreja. Ser cristão é um estilo de vida, é uma forma de viver, é uma ética de vida, é uma moral a ser seguida. Entendeu? Isso é ser cristão. Tanto é que eu falo numa célula de oração que eu participo que eu estou tendo que pregar mais Jesus para o crente do que para quem está fora, porque quem está fora está mais alinhado com o que é Cristo do que quem está dentro. Então a gente está vivendo essas inversões e é nossa obrigação e nosso papel abrir a consciência dessas pessoas, principalmente vocês jovens que têm uma cabeça que eu já vi muito mais aberta, faz labrir e tudo mais. Então assim... é outro nível de conversa, gente. Não pode, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer com que Cristo genuíno chegue aos corações das pessoas. E não esse Cristo que andam pregando por aí. Gente colérica. Sim. Não dá. Começou a gritar, começou a gesticular demais, eu falo, pronto, ali não é Jesus. Não tem cabimento. Entendeu? Eu acho que a arte tem um papel essencial nisso, né? Assim, total. Deus é o maior artista. Qual é o maior artista que vocês conhecem? Deus. Deus é arte pura. Entendeu? Tem assim, nossa, a gente pode conversar aqui horas sobre isso. Tanto que isso é profundo, mas Deus é o grande artista da humanidade.
Sim, é verdade. E aí, por exemplo, a gente teve sábado o evento, né, o Vitral na Cidade, o Rodolfo fez um panorama lá, tipo assim, da riqueza que existe na nossa cultura, por exemplo, né, na cultura brasileira, e como que a gente pode aprender através das coisas que a gente já viveu no nosso país, pra gente enriquecer mesmo a nossa fé e relacionar essas coisas, né, e costurar, né, muitas vezes. E eu acho que às vezes o que falta mesmo, em relação à arte, em relação aos cristãos, é costurar, né, ao invés de separar, né, e rasgar, né, que é isso que você está falando, né? O separar, né? O separar já está errado, porque não é assim que funciona. Mas isso são dogmas que vão ser quebrados. Eu acho que a gente está passando por uma transformação lenta, mas eu acho que ela está até dando uma acelerada agora. Eu estou observando o comportamento das pessoas. Muitas coisas vão mudar aí, sabe? Muitos falsos ídolos e profetas vão cair, com certeza. Amém. E assim, o que a gente tem que fazer é amar, não é odiar. Até esses falsos profetas a gente tem que amar, né? Não é isso que a gente aprendeu? É o amor. Mas não significa que a gente tenha que ser conivente. Amar é uma coisa, ser conivente é outra. Mas isso é uma coisa que não é um problema só da nossa geração, né? No tempo de Paulo ali, as cartas todas que ele escreve para as igrejas é exatamente porque as igrejas estavam corrompendo o evangelho, né? Então, assim, graças a essas corrupções das igrejas é que a gente tem ali as cartas de Paulo, exatamente, que hoje se tornaram a nossa Bíblia, né? Então, desde sempre, a tendência do ser humano é se afastar do evangelho e criar para si outros ídolos, e a gente vê isso dali... A customização da fé, né? E a gente vê isso em toda a história. Em toda a história bíblica ali, o povo de Israel está o tempo todo se afastando de Deus e criando seus ídolos e corrompendo a palavra de Deus. Depois vem... ali os fariseus vão fazer a mesma coisa. Um ciclo, né? E começa nosso coração fica indo e voltando, né? Como igreja. Então, aí Deus precisa trazer a gente de volta. Exatamente. E toda a história da igreja, 2000 anos depois de Cristo aí, a gente vive isso. Vários ciclos. Então, a gente precisa, enquanto crente, conseguir fazer uma leitura saudável, né, da Bíblia, para conseguir ler a cultura que a gente está em volta, conseguir dialogar com essa cultura, e é o que a gente busca fazer aqui com o Vitral, percebendo o tanto de... as pequenas revelações de Deus que outras pessoas já tiveram acesso, né? Paulo faz isso muito bem quando ele está lá no Areópago e começa a falar, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, deixa eu apresentar ele para vocês, é Cristo. E você sabe que Sócrates já tinha feito isso antes, né? 300 anos antes. É muito louco essas histórias, porque Sócrates ele foi condenado exatamente nesse mesmo lugar que Paulo estava. Ele foi condenado a tomar cicuta e se matar. Por quê? Porque ele pregava uma filosofia que estava faltando uma coisa. Ele falava, tem uma nova era que está começando que vocês não enxergaram. Então ele via essa corrupção, ele denunciava essa corrupção. Por exemplo, tinha os sofistas. Os sofistas eram aqueles que cobravam dinheiro para poder fazer uma defesa para alguém se dar bem em determinado discurso. O Sócrates ensinava isso de graça para as pessoas. E Platão era um desses discípulo de Sócrates que observou isso. Ele era filho de uma parteira e de um carpinteiro. Então ele era uma pessoa muito pobre, muito simples, só que dotado de uma genialidade. E ele falava, ele era contra os sofistas porque ele tinha que dar aquilo que ele recebeu de graça. Ele recebeu essa inteligência. Então ele não podia vender aquilo não estava à venda. E os sofistas vendiam. Entre várias outras discussões, Sócrates pregava essa mudança, que tinha algo ligado a esse Deus desconhecido, porque lá tinham vários templos, o templo de Atenas e de tudo, e tinha um templo lá que era o templo do Deus desconhecido, aquele Deus que eles não conheciam. E Sócrates já começava a falar disso. Sócrates morreu tempos depois, 600 anos depois, sei lá, 300 anos antes de Cristo. Então, 300 e poucos anos depois foi Paulo que esteve lá e falou praticamente o mesmo, e defendeu. Eu vim apresentar esse Deus desconhecido e ele foi absolvido, né? Eles deixaram ele ir. Quer dizer, a evolução das pessoas, o Sócrates já tinha preparado esse momento antes. Sócrates estava ali tateando, né? Tentando encontrar esse Deus. Estava tentando encontrar e o Paulo veio trazer. Encontrei. Deixa eu e os outros, não, Sócrates está doido. Que heresia, bababá. Mataram Sócrates. Sim. Os outros. Sim. Então, assim, a gente vai vivendo isso em toda história, né? E agora a gente tem esse momento também da nossa história, né?
Então, vai ter corrupção dentro da igreja, no sentido de desvios teológicos, de entendimento das escrituras mesmo, e vai ter pessoas lá fora que estão entendendo algumas coisas, né? Mas ambos vão precisar ir no que Deus revelou, né? Na palavra de Deus, seja quem está dentro, quem está fora, não está totalmente alinhado àquilo que Deus revelou, né? Então, ambos vão ter que caminhar para uma mesma direção, né? Vai ter que ter um Paulo para falar, gente, esse aí, vem cá, não sei o quê. A tendência é que a ciência e a religião, elas se encontrem num ponto do meio. Porque a ciência ela está em um canto do pêndulo e a religião no outro. As duas são extremas e as duas pecam pelo mesmo erro, entendeu? E não percebem isso. Uma briga com a outra porque uma acredita na ausência de Deus praticamente, a outra na existência de Deus, mas um Deus que não se explica na ciência. Só que quanto mais a ciência se aprofunda, mais ela está chegando nesse meio, porque ela vê que existe algo que não tem como não ter algo. E por mais que essas pessoas defendam esse Deus, elas estão caminhando para cá porque elas entendem que esse não é esse Deus real. E aí eles vão se encontrar aqui, ciência e religião falando a mesma língua. Isso é uma grande cartada que vai acontecer no futuro. Acho que isso pode ser uma grande profecia que vai acontecer, viu? Pode estar acontecendo, né? O que a ABC2, não sei se você conhece, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, busca fazer exatamente isso, né? Então, todo esse diálogo de fé e ciência já está acontecendo. Caminhando juntos. E também não é de hoje, tá? Porque pensando aí, vários dos grandes cientistas que a gente teve aí de séculos atrás, a maioria deles eram cristãos, né? As grandes universidades aí, né, Harvard, Oxford, tudo foram fundados por cristãos também. Né? Não era uma coisa oposta ao cristianismo. Mas outro assunto que eu queria entrar, cara, que a gente está aqui falando de arte e cristão no meio disso tudo, e você é um cara que está nesse meio artístico e cultural da cidade há muitos anos e é um crente ali no meio, né? Com certeza. E aí, uma coisa que a gente sempre conversa assim, aqui dentro do Vitral, tanto que faz falta a presença de cristãos no meio cultural, né? O Bruno tá aí com a música, eu com teatro mesmo. Eu fico tentando mobilizar pessoas, cristãos, que comecem a ocupar, tá nesses espaços do teatro mesmo, né? Ano passado eu fiz um espetáculo de teatro chamado Sara Faça as Malas, que eu vou voltar em cartaz esse ano. De quem é o texto? Meu texto. Seu, que dirigindo, ótimo. É monólogo? Não, é uma comédia sobre a história de Abraão. São 3 atores o elenco. E ali eu faço alguns personagens. Você faz 10 personagens. Faz 10 personagens, escreve, limpa o lugar e... Eu faço 4 personagens na peça e tem outros 2 atores, né? E aí uma comédia, 75 minutos mais ou menos, né? Para todas as idades. E ano passado eu fiz 2 temporadas no Teatro de Bolso SESI Minas. E esse ano eu volto teatro tão legal, né? No Cine Teatro Brasil Valorec, Teatro de Câmara. Eu vou ficar o mês de junho em cartaz. Que legal! Mas estou falando isso porque eu conheço muita gente cristã do teatro, mas acaba que a gente fica muito nas igrejas, né? Fazendo uma arte que sirva muito mais para o ambiente litúrgico, para servir no culto. Tá na hora de quebrar essas barreiras, né? E a gente tem Live House, né? Aquela sketch Jesus assim. Antiga, assim. Acaba sendo muito mais usado para o evangelismo, para usar no culto, ou para ir para uma praça, alguma coisa assim, que também é relevante. Mas a gente tem pouca gente ali dentro do teatro pegando esse recorte, né? Desses últimos anos, a única peça que eu tive notícia de 2022 para cá, produzida por cristãos no teatro, foi essa que eu fiz. E eu tenho alguns colegas cristãos apresentando em algumas outras peças, né? Mas falando disso, para falar que como que você vê isso, assim, da falta dos cristãos estarem envolvidos nesse ambiente cultural, para além de uma arte que sirva só para a igreja, sabe? É por isso, porque essa coisa do separado, enquanto você não quebrar isso, isso aí a culpa é de quem? Da maioria das vezes, dos líderes. Os pastores botam isso na cabeça da gente, que você é separado do mundo, você foi tirado do mundo, você é isso, você é aquilo. E as pessoas meio que entram nessa espiral e não saem, entendeu? Então tudo que eu for fazer tem que ser para Deus. E aí tem que ser para Deus falar de coisas de dentro. Então sim, para Deus falar de coisas de dentro para os que estão de dentro. Que relevância você vai ter nisso?
Entendeu? Que diferença você vai fazer nisso? Que expansão do reino, eu não gosto nem muito de falar essas palavras clichês, mas não é aí, vamos expandir o reino, irmão. Que expansão é essa? Você está falando mais do mesmo com os mesmos, entendeu? Falando da mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que o jovem crente tem que fazer é pegar a Bíblia e conhecê-la de verdade, ler ela do início ao fim, várias vezes estudar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser estudada, não é você ficar pegando versículos de efeito e trabalhando isso, aí eu sei, Romanos 13 tá ótimo, entendeu? Não é isso. Aí lá no Velho Testamento, que é um embate com o Novo, que a gente sabe, a gente não vai discutir isso, mas que tem muitas coisas, você pode... Por exemplo, livros sobre o Egito. Eu li um livro, quando eu estava lendo a Bíblia, que foi fundamental para mim, do Isaac Asimov. Eu esqueci agora o nome do livro. Fala tudo do Egito, inclusive fala dos judeus, fala de todo o povo judeu quando ele ficou lá no Egito. Então você tem ali os egípcios o tempo todo no Velho Testamento e você não pode mexer com nada da literatura do Egito e nem conhecer a cultura, porque é heresia. Isso é histórico. A Bíblia é lindo porque ela condensa a história do mundo nela. Só que ela é resumida, porque não tem como você colocar tudo ali. Então, ali você pega trechos importantes que te levam a uma outra atmosfera, a uma outra literatura. Então, de um pedaço da Bíblia, você lê 10 livros, e aí você vai entender aquele pedaço da Bíblia de uma maneira totalmente diferente. De uma maneira genial. O que mais abriu a minha cabeça para entender a Bíblia foi ler outros livros a partir da Bíblia, para eu poder entender história, para eu poder entender onde tudo começou, como funciona, entendeu? Sair dessa fé burra e ir para uma fé mais evoluída e que presta um serviço maior ao cristianismo, entendeu? Do que ficar aquela coisa... o tempo todo falando das mesmas coisas. Existem coisas na Bíblia que ninguém toca no assunto. Por que será? Por que será que eles ficam escondidos? No Novo Testamento mesmo tem várias coisas que você não vê pessoas pregando. Então, aí você, a partir do momento que você, jovem, estuda a Bíblia profundamente, entende o seu contexto, entende seu conceito, entende tudo, procura saber um pouquinho do que foi o Concílio de Nicéia, procura saber um pouquinho da história do Egito, um pouquinho da história dos grandes reis que aconteceram naquela época, como que funcionava tudo. Aí vem para o Novo Testamento, o período que era Jerusalém, como é que funcionava Israel, como que Israel funcionava, como eram os palestinos naquela época. Tem várias pessoas discutindo a guerra de Israel e Palestina e não sabem nada. É assunto que eles não poderiam estar discutindo, porque eles não conhecem a história. Entendeu? Então isso é ignorância, é querer falar de determinados assuntos que você não se aprofunda. Quando você se aprofunda com isso, você vai assistir uma pregação, você vai engolir aquilo que é verdadeiro e vai desprezar todo o resto, você não vai virar massa de manobra. Quando você for uma pessoa intelectualizada e não for mais massa de manobra, você vai entender perfeitamente que você pode fazer teatro em qualquer lugar, fazer a música em qualquer lugar, que você é o luzeiro, você não é treva, você é luz, entendeu? A luz, para ela dar frutos e iluminar as pessoas, ela tem que se auto-iluminar. O poste, ele se auto-ilumina para iluminar os outros. Tudo é a partir de você. A partir do momento que você se agarra com milhões de ferramentas disponíveis que tem no mundo para você fortalecer a sua fé, você pode entrar em qualquer lugar que a sua fé não será abalada. Mas a igreja quer falar para você que vai ser abalada porque ela tem medo de te perder. É isso, gente. As instituições são isso. Entendeu? Então, qual o conselho que eu dou? Mergulha na cultura, na literatura, na história da humanidade, estuda antropologia, estuda tudo que você puder, busca uma filosofia maravilhosa. Tem muito, o que Jesus fala é muito filosófico. Jesus é maravilhoso para isso, ele pode te abrir espaços, entendeu? Paulo era muito filosófico, examina-te mesmo, ele tirou de onde? Dos gregos, da Grécia, o templo de Apolo está lá, entendeu? Examina-te mesmo é a mesma coisa, entendeu? Conhece a ti mesmo, examina-te mesmo é a mesma coisa. Então você começa a entender que você começa a enxergar Jesus em vários outros lugares que você não enxergava antes, sem que a sua fé seja abalada, sem você virar um herege. Entende como é simples? Mas você tem que ter boa vontade.
O que eu tenho medo é que a juventude, graças a Deus, hoje em dia, é muito fácil a juventude ficar, de certa maneira, cheia de dogmas e presas. E é aquela coisa do desejo represado também. Tem muita gente que quer ser ator, que quer ser atriz ou quer ser um cantor, mas não quer ser aquela coisa presa àquela coisa da igreja. E tem medo por isso, que ela vai ser condenada, ela vai ser preterida pelos seus, porque é isso que acontece, entendeu? Não sei se todo mundo vê com bons olhos você fazendo uma peça de teatro que não seja falando da Bíblia, por exemplo, dentro da sua igreja, entendeu? Você, por exemplo, pegar uma peça de Shakespeare e montar uma peça de Shakespeare. Como é que isso vai ser visto? E, no entanto, o que é Shakespeare? Isso não é uma filosofia mais do que sofisticada, entendeu? Cheio de ensinamentos ali maravilhosos. Então é isso. Por exemplo, Hamlet. Tem um personagem que ele se chama Polônio. Ele tem um filho. Esse filho dele vai viajar para Paris e ele dá alguns conselhos. Ele era um pilantra, esse Polônio. Ele dá 8 conselhos para o filho dele. Não vou lembrar de todos, mas vou lembrar de alguns. Filho, não empreste dinheiro a ninguém, porque se você emprestar, não empreste. Porque senão você vai perder o dinheiro e vai perder o amigo. Isso é desde esse conselho de Polônio. Tem cada coisa maravilhosa. Empresta teu ouvido a muitos, mas a sua fala a poucos. Tem outros. Depois, pena que eu não trouxe anotado aqui. Cada conselho mais assim genial do que o outro. Tá tudo em Shakespeare. Entendeu? E tem muita convergência com o pensamento e pode ser aplicado nos dias de hoje. Com certeza. Entendeu? Então é muito bacana. Quer ver? Eu vou procurar aqui os conselhos de Polônio. Eu lembro que você posta algumas coisas disso no seu Instagram, Postei, né? Você faz alguns reels lá. Que isso é massa. Quando você procura aí, então vamos caminhar pro Fofoca Reversa. A gente tem um quadro aqui, ô Fred, que a ideia é a gente falar bem pelas costas. Ai, adoro. Tanto indicar pessoas, mas indicar materiais, indicar páginas, filme, livro. E aí isso daí já pode entrar aí com uma dica aí pra galera ler Shakespeare. Já tem aí. Sim. Deixa eu só falar aqui uns. Vai lá. Não dê voz ao que pensares, nem transforma em ação um pensamento tolo. Pegou? Catou a visão? Seja amistoso, sem ser vulgar. Valorize os amigos testados, mas não ofereça amizade a qualquer um que aparecer na sua frente. Evite qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. Só mais um aqui. Não emprestar o dinheiro, ser fiel a ti mesmo e jamais será falso com os outros. Bacana, né, Shakespeare? Gostou, Geraldo? É a sabedoria, né? Sabedoria para ele, muito legal. Mas eu já vou começar aqui minhas dicas de Fofoca Reversa. Você estava falando aí de Então, Egito. Fofoca Reversa é dicas de livro, de coisas? É o que de você qualquer quiser coisa. indicar. Mas uma que eu vou dar, Presta o celular você estava falando de dicas aí sobre estudar a Bíblia, olhando todo o contexto, todos os materiais. Tem uma série de livros do André Hayek que ele consegue abordar muito do contexto dos outros povos ali que dialogam com o povo de Israel, né? Então ele tem um livro chamado Os Outros da Bíblia. Sim. Aí de cabeceira. Ele trata sobre o Egito, os persas, os medos e por aí vai. Aí depois ele fez Aqueles da Bíblia, que é focado na história de Israel como um povo, né? Não só o Israel ali bíblico, né? Mas conseguindo organizar historicamente Israel. E depois ele lançou Nós e a Bíblia, né? Para falar da história da igreja e tal. Então essa trilogia dele vale muito a pena ler. Eu li os outros da Bíblia. Sim. Eu não cheguei a ler o livro ainda, mas o livro é fruto de uma série de podcasts que ele fez com o Bibotalk. Então eu acompanhei os podcasts e aí quando acabou a série eles falaram, cara, a gente precisa transformar isso aqui num livro. E aí eles aprofundaram um pouco mais e aí ele transformou no livro. Então fica a dica aí. Geraldo ama, inclusive, né, Geraldo? Da Bíblia. Genial. Geraldo falou aqui que ele que deu de presente os outros da Bíblia pro Fred.
Mas e aí, você já tem aí alguma dica que você quer dar? Bom, eu acho... Tem um livro de um escritor que pouca gente conhece, que foi escrito em 1800 e poucos, mas que você lê ele hoje, ele vai estar super atual. Chamou Retrato de Dorian Gray. É o livro do Oscar Wilde. Já tem até um filme sobre, mas o filme não é bom. Você tem que ler o livro. O livro é uma paulada. É um cara que quer ter a juventude dele preservada, de tanto que um outro começa a falar na cabeça dele, porque um pintor estava pintando ele num quadro, e um cara lá vendo, e ele era muito bonito, e ele falou assim, nossa, que pena, né? Aí perguntou, que pena por quê? Não, porque eu estou vendo você tão bonito assim, e o seu quadro, e pensar que daqui a 40 anos seu quadro vai estar exatamente assim, mas você vai ter envelhecido. E aí começa todo a trama da história em cima disso. É um livro que eu li com 16 anos de idade, que já li ele mais outras 2 vezes, e que é fantástico. A quantidade de mensagens e de informações que esse livro tem para a gente levar para a nossa vida para sempre. Então vale a pena esse livro. É só livro? Pode indicar o que quiser, música. Indicar um filme. Vou indicar um filme antigo que o Geraldo conhece com certeza, né, Geraldo? Chama A Escolha de Sofia. Vocês já ouviram falar nesse filme? É um filme com a Meryl Streep, que eu amo, e que ela está entre 2 namorados, teria que escolher o amor de um ou de outro, mas o filme A Escolha de Sofia não tem nada a ver com esses dois. Vocês só vão entender assistindo o filme. Lindo também, né, Geraldo? Você assistiu? E música? Fred Zack, claro. Lógico. Agora falando sério, gente, mergulha depois no Eu, que é um disco bacana, que essa música que eu cantei um pedaço dela, tem várias outras. Tem a Likes. Pra sair o novo álbum? O lírico vai sair mês que vem, no máximo em maio. Tem uma música lá que chama Likes, que a letra dela eu acho que foi bem bacana, que fala desse momento que a gente está vivendo agora. A letra, mas pode recitar a letra rapidinho? Claro, fica à vontade. É assim. O que entra pelos olhos se esvai fora de mim, em nenhum sentimento, nem bom e nem ruim. É como se eu estivesse anestesiado, ligado no automático dos likes. Só isso a letra, mas aí a música é bem legal. Bacana. Já um gostinho. Eu tava procurando um filme aqui que eu assisti esses dias, que chama A Incrível História de Henry Sugar. É um filme muito legal, assim. Eu achei ele interessante pela forma como ele é construído, do Wes Anderson. E ele... Eu não sei, não vai dar pra explicar muito, assim, mas é porque ele conta a história de um cara... Começa com um cara descobrindo outro cara que consegue ver sem os olhos. E aí é um cara muito rico que quer ganhar cada vez mais dinheiro. Aí ele descobre a história desse cara que vê sem os olhos, ele fala, cara, eu posso usar isso pra roubar no poker, né? Então, porque eu vou ver a carta do cara e tal, eu vou conseguir ver através da carta. E aí tem tipo uma pegada assim de a meditação faz com que eu consiga me concentrar ao ponto de conseguir ver através da carta. Mas assim, e aí depois ele consegue ganhar cada vez mais dinheiro, mas ele começa a ganhar muito dinheiro e vê que aquela questão do dinheiro não satisfaz ele, né? Ele começa, sempre, né? Como sempre, Mas é muito legal, assim, o roteiro é um roteiro bem simples, né? Bem assim, contando assim, né? Fica bem clichê, mas o legal é a forma como é construído, sabe? O filme, assim, a fotografia do filme, os diálogos, né? Como é narrado e tal, assim, é um negócio... É com aquele ator que fez Doutor Estranho, mas assim, poxa... É muito bom, não sei nem explicar, assim. Mas enfim, aí no final... Eu não vou explicar o final, né? Senão dá spoiler. Aí no final dá spoiler. Mas enfim, basicamente isso. Ele começa a usar isso aí pro bem, de outra forma. Que legal. É isso. É isso? Fechou? É isso. Fred, prazerão te receber aqui. Prazer todo meu, muito gente. Obrigado. Adorei bater papo com vocês aqui. Muito bom. Lembrei de tanta coisa. Que ótimo, Fred. Tantas histórias legais. Tem algum recado final que você quer falar aí? Alguma coisa que você não falou? Fica à vontade.
Recado pra galera de casa, qualquer coisa. Eu vou recitar só uma frase de Adélia Prado que eu amo. Antes de você recitar, aqui, e o poema? Ah, tá, o poema. O poema é gigantesco. O Geraldo escreveu. Um pedaço pra Lembra que eu contei? O Geraldo escreveu pra você? Na verdade, ele fez a minha história e me deu de presente pro livro. Porque a gente fez um filme, ele tá no YouTube, que chama Eu, Uma Viagem pra Dentro. É um curta, um documentário pequeno. Ficou muito legal, né, Geraldo? E aí a gente fez isso para lançar o trabalho Eu. E aí, nisso tudo, tem essa história aqui minha, desde quando eu saí de Bambuí e vim para Belo Horizonte, nesse pergaminho aqui, ó. Que é exatamente para aparecer os pergaminhos bíblicos, né? Os papiros bíblicos, que Jack Kerouac fez isso também. Ele queria que parecesse um papiro bíblico. Aí ele fez num rolo de fax. E aí eu, imitando Jack Kerouac, para homenageá-lo, eu fiz também a minha história aqui escrita pelo Geraldo. Deixa eu ver aqui. Eu gosto da... Meu pai, bababá. Pera aí. E aqui são fotos... Aqui é a cidade, aqui? Aqui é a sua cidade? Isso aí são várias imagens. Acho que é da minha cidade aí. Rapidinho, gente. Só um cafezinho. Minuto. Pera aí. Onde é que tá aquela de Bambuí que eu adoro ela, Geraldo? Ah, não, tava aqui, ó, mudando pra pegar. Pois, e você tem esse texto em outro formato também ou só no pergaminho? Só nesse pergaminho no outro site. Legal. Tem um site do filme que é Eu, Uma Viagem pra Dentro. Aí tem tudo lá. Bom, vamos lá. Iraci, minha avó materna, era muito apegada comigo. A gente dormia junto. Vó Iraci teve um sonho. Uma pedra havia caído do céu e entrado na cozinha. Era um homem de pedra que se encurvava e ficava como uma pedra redonda. Ela orava e a pedra não saía. Ela orava e a pedra não saía. Aí disse ela que eu me ajoelhei ao lado da pedra e dela e comecei a orar. Aí ela dizia que logo após essa oração a pedra foi embora. Ela dizia que eu era um ser muito iluminado, menino de muita luz, e que não era para eu perder essa luz nunca. Minha avó sempre sonhava comigo, e eu no quarto sempre sonhava em ser artista, improvisava um palco em cima da cama, exatamente o que eu falei para vocês. Aí conta a história toda, tem a história da saída para Bambuí de BH em 1987, que era aqui, ó, eu tinha 14 anos, separado da minha mãe, meu pai morando em Belo Horizonte, decidiu pegar os filhos, porque estávamos passando necessidade em Bambuí. Era verdade, meu irmão pegava o dinheiro da pensão da minha mãe e comprava em roupas. Eu dividia meu prato de comida com as minhas duas cachorrinhas. Era 1º de novembro de 1987, quando me mudei para BH. Véspera do dia dos finados. Eu começava uma nova vida enquanto as pessoas se preparavam para reverenciar e chorar aqueles que não viviam mais. Queria deixar os fantasmas da minha vida no interior, mas na cidade grande outros monstros nos assombravam, estremeciam, atormentavam. E aí vai, aí fala tudo, é muito bacana. Maravilha. Foi muito lindo o que o Geraldo escreveu. Legal demais. Aí depois de você recitar aí, vê se dá pro Geraldo só dar um tchau junto com você aqui no final. Vem cá, GG, porque eu falei tanto dele, né? É. Uma frase de Adélia Prado. Adélia Prado é uma grande poetisa que mora em Divinópolis, conhecida mundialmente, e eu vou fazer uma frase dela que pode estar escrita na lápide do meu túmulo, se eu morrer, tá, gente? Fica registrado aqui, tá, Geraldo? Para os desejos do meu coração, o mar é uma gota. Lindo, né, Geraldo? Nossa, legal. Tá aparecendo o Geraldo aí? Tá aparecendo a carinha dele? Dá uma palavra, Geraldo. Muito lindo. Muito bom. É sempre muito emocionante a gente ouvir novas histórias e ouvir velhas histórias que sempre dão novas emoções também, né? E é muito legal, vejo que a vida é isso e talvez isso seja parte da vida abundante que Jesus nos oferece. Né? Tudo ganha um significado muito grande e muito profundo, né? E sempre renovado, sempre vivo. É vida. Amém. Massa. Agora, um tchauzinho. Tem mais alguma coisa? Tem que dar os recados, né, mano? Desculpa, verdade. Pessoal, vamos lá. Posso dar o recado aqui? Vamos fechar dando os recados. Pega aí os materiais nossos pra mostrar. Olha só, que louco. Olha isso. Se liga. A gente finalmente fez aqui os nossos produtos do Vitral. Olha só, antes de vocês darem um tchauzinho aí, ó. Olha só.
Vai falando aí, pode falando. Mas então, galera, você que tem acompanhado a gente, você pode apoiar o Vitral de algumas formas, né? Uma forma é sendo um vitralista. A gente tem uma comunidade do Vitral, chamada Comunidade Vitralista, da galera que nos acompanha mais de perto, pode dar dicas de convidados, de temas para a gente abordar aqui, pode enviar perguntas e também nos dar um suporte financeiro, né? Como você deve imaginar, equipamentos e produção, tudo é muito caro, né? Meu Deus. Para você até ter um pouco mais de consciência, né, dos recursos que a gente precisa, tem uma lista de equipamentos, lista de presentes aí na descrição também, que você pode acessar. A gente tem uma planilha lá com todos os custos que a gente precisa, e você pode nos apoiar fazendo parte da comunidade. Para isso a gente criou alguns planos de assinatura mensal a partir de R$15, que você encontra também no nosso site. Entra lá, vitralpodcast.com, tem um link aí na descrição, tem o QR Code na tela aí, que você conhece a nossa comunidade, tem todos os detalhes disso. E a gente começou agora a nossa loja do Vitral também, né? Lançamos aí alguns materiais, tem 2 modelos de caneca, a caneca preta tradicional, que a gente já usa aqui no Vitral já há 1 ano e 8 meses, né, de Vitral. A caneca branca, escrito Fé e Cultura e Brasilidade e Mesa e Vitral. Sim. E a preta escrito sob as cores da realidade. Também a nossa bolsa ecológica, né? Mostra aí, por favor. Opa. Também. E alguns bottoms, né? Pega ali os bottoms que a gente preparou. Tem 6 modelos de bottoms aí. Vai dar pra ver? Sim. Sim. Com os mesmos dizeres. Sim, com essas mesmas frases. Fé, cultura e brasilidade. Com a logozinha do Vitral. Com as marcas do Vitral. Preto e amarelo, amarelo e preto. Pra galera do Vitral, dos vitralistas, tem 20% de desconto. Então, faça contato com a gente aí no direct. A gente fez poucas unidades desses materiais. Então, se você quer garantir o seu, chame a gente aí nas nossas redes sociais. E também nos nossos eventos, né? A gente teve em março o Vitral na cidade, vamos ter outros eventos como esse ao longo do ano, e você pode nos encontrar aí nesses eventos, e também eventos que a gente tem participado, né? A gente participou do evento Cristãos Criativos em março, vamos ter alguns eventos ao longo do ano que a gente vai buscar participar, de congressos, palestras, enfim, então encontre a gente por aí. Isso. É isso? Pessoal, e é isso, então se engajem com a gente, apoiem a nossa causa, a gente tá com essa causa que a gente acredita que realmente tem tudo a ver com isso que a gente conversou aqui, que é uma missão pra gente realmente, então vamos construir junto essa cena, construir juntos esse vitral aí de cultura. Que bonito, né? Gostaram? Valeu. Valeu, Fred. Valeu, Geraldo. Valeu. Beijo, gente. Obrigado. Dá um tchauzinho. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Aqui. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Bora.